Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Fagner Silva e estou aqui para nós começarmos mais um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, tá bom? Nesta feita nós vamos falar um pouco sobre o capítulo de número 1, o verso de número 13 e o verso de número 14. Já fazia alguns dias que eu não fazia um vídeo com vocês, não é? Já fazia alguns dias que eu não gravava, né, sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Pois é que a vida pastoral é bastante corrida. E tendo aqui outras atividades também a realizar, visitas, cultos, preparar outros estudos também. E aí terminamos não dando para gravar aqui com tanta frequência, tá bom? Não vai dar para cumprir aquela meta, né, que eu estabeleci com os irmãos e gravar todos os dias. Por isso eu vou gravar de maneira periódica, pelo menos 2 vídeos por semana acerca da carta de Paulo aos Colossenses, tá bom? Mas não perca o ritmo, vamos estudar comigo, tá certo? Vamos estar aí com a Bíblia aberta, vamos estar meditando nessa carta, que com certeza será a bênção de Deus, nosso estudo será muito edificante, tá bom? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Chegue de moleza, isso. Mas isso não quer dizer que você não deva ler a carta, tá bom? Não tem que ler o livro, tá bom? Vamos abrir aí a nossa Bíblia? Olha, eu tenho 2 versículos para compartilhar com você. Colossenses capítulo 1, o verso de número 13 e o verso de número 14. Diz assim: E o que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Os falsos mestres de Colossos, bem como os falsos mestres dos nossos dias, eles não negavam a importância de Cristo, mas eles não estavam dando a Jesus a preeminência. Eles não estavam colocando Jesus em primeiro lugar. E isso é um problema muito grande. Para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação de Deus. Era apenas mais um mediador entre Deus e os homens. A semelhança dos muçulmanos que pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Os espíritas, por exemplo, dizem que Cristo é apenas um espírito iluminado. Os romantistas, eles dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. Já as testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro ser criado, ou seja, ele não é o criador, ele foi o primeiro ser criado por Deus. Veja que dificuldade, não é? Que problema nós temos. Quem afinal é Jesus, né? Essa é a nossa grande pergunta. Bom, Jesus, querido, é o Filho de Deus, ele é o Verbo, ele é o Salvador do mundo. Esses 2 versículos vai nos mostrar a imagem vívida dos 4 atos que ele realizou por nós. E eu gostaria de destacar isso com você. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, tá bom? E acompanhar comigo. Em primeiro lugar, veja no verso de número 13, que Cristo nos libertou. O texto diz, e ele nos tirou. Então ele nos libertou. Esse texto nos mostra que existe o império do mal, que existe um império do mal que está agindo no mundo. Ou seja, o mal, querido, é uma realidade concreta. Cai em erro quem acha que o mal não existe. Existe sim um ser maligno, de todo corrompido, que governa esse reino de trevas. O Deus desse reino, né, que é Satanás, um Deus com D minúsculo, ele é chamado de diabo, ele é chamado de maligno, ele também é chamado de tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus deste século, dragão, a antiga serpente, não falta nome, não é?
Esse reino é o reino das trevas, porque é o reino da escravidão, é o reino do pecado, da devassidão, da mentira, do engano, da condenação eterna. Notamos que o homem não pode, querido, libertar-se a si mesmo. O homem não pode sair por si mesmo da garra desse ser, né, tão destruidor, maligno que é o diabo. Satanás, ele é o valente que tem uma casa onde guarda em segurança todos os seus bens. A Bíblia fala isso lá em Mateus capítulo 12. O homem não pode jamais escapar das garras desse valente por si mesmo. Não há força no homem para vencer esse valente. O homem natural é prisioneiro desse império, é escravo deste império. Por isso que o texto fala, e nos tirou. Estar cativo na casa do valente é estar então debaixo da jurisdição da potestade de Satanás. É estar então debaixo do seu poder. É ser escravo do pecado, como fala lá em João 8, verso 34. Andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como nos fala também o apóstolo Paulo quando escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 3, ele fala sobre isso. Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. Ele é o único que pode nos tirar do poderio de Satanás. A libertação vem de Cristo e não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. Jesus, ele é o libertador, aleluia. Ele é o resgatador, que invade a casa do valente, agarra-o, amarra-o, prende-o, saqueia-lhe a casa e liberta então os cativos de suas garras, né, de suas mãos. O homem que outrora estava na potestade de Satanás, que outrora estava preso nas mãos dele, agora é transferido para outro reino. Qual reino, pastor? É transferido para o reino de Cristo. Mas em segundo lugar, eu gostaria de destacar ainda uma outra verdade aí nesse texto. Sabe qual é? Veja ainda no verso de número 13 que ele não apenas nos tirou, mas ele transportou a nossa vida para o reino do seu Filho amado. O doutor Russell Shedd, saudoso, né, pastor, ele diz que Deus montou uma operação de resgate. Que operação maravilhosa, não é? Para nos libertar, né, dos pecados, dos poderes das trevas. Na verdade, nós estávamos no império das trevas, na casa do valente, guardado em segurança, presos pelas grossas correntes do pecado, cegos e oprimidos. Mas ainda bem que Jesus invadiu a casa do valente, saqueou o seu império e nos libertou. Deus abriu os nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões de ferro que nos trancavam nesse império de escravidão e nos fez então sair para uma nova vida, para uma nova trajetória. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do Filho, né, o reino do Filho do seu amor, né, como diz o texto. Houve esse translado, essa transferência imediata do império das trevas para o reino da luz. A salvação, queridos, ela vai implicar uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Ou seja, saímos do domínio das trevas para agora estar
no domínio do reino de Cristo. Antes nós estávamos no império das trevas, debaixo do domínio cruel e opressor de Satanás, e hoje, né, nós agora estamos em Cristo. Antes nós estávamos no cativeiro do diabo, acorrentado pelo pecado, mas agora nós estamos livres, ou seja, estamos salvos por Cristo Jesus, porque Ele nos transportou para o seu reino. Em terceiro lugar, Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Veja aí no verso de número 14. Eu quero destacar aqui 3 pontos nesse verso 14. Primeiro, você observa que Deus, Ele nos redimiu para sermos sua prioridade ou sua propriedade exclusiva. A redenção, querido, significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante o pagamento de um resgate. Deus, Ele nos comprou. Deus, Ele pagou o preço pela nossa vida. E agora nós somos sua prioridade particular. Somos de Deus por direito de criação, porque Ele nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, Ele nos formou. Somos dele por direito também de redenção, pois Ele nos comprou com o seu sangue, com o sangue do seu Filho. Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Deus nos comprou não com prata, não com ouro, mas com o sangue precioso do seu Filho amado. Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou para que pelo seu sangue fôssemos então resgatados da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da potestade de Satanás para o seu reino glorioso. Que maravilha, não é, querido? Saber que Jesus fez tudo isso por nós. Mas ainda gostaria de destacar, em terceiro lugar, que Deus pagou esse alto preço, não a Satanás, mas a si mesmo. É um ledo engano e uma crassa heresia afirmar que Deus pagou o preço da nossa redenção ao diabo, a Satanás. É claro que não, queridos. Ele não ganhou nada nessa participação. Houve um pagamento ao próprio Deus. O príncipe das trevas não é dono de nada, nunca foi e jamais será. Ele é um usurpador. Deus quebrou o cativeiro do qual nós estávamos presos e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu amor, para o seu glorioso reino. Como Deus é justo e nós somos pecadores, não poderíamos ser justificados sem que a lei fosse cumprida e a justiça fosse satisfeita. Então, Deus, querido, Ele providenciou um substituto perfeito, e esse substituto foi o seu próprio Filho. O seu próprio Filho morre na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele morre na cruz em nosso favor. Deus propiciou a si mesmo pela morte de Cristo. Assim, ele pôde ser justo e justificador do pecador que crê em seu Filho. Mas, em quarto lugar, veja no texto que Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. Além do resgate, do transporte para o reino de Cristo e da redenção realizada no passado e no presente, temos ainda o perdão dos pecados. Querido, o perdão removeu a barreira entre nós e Deus, entre o pecador e o santo. A igreja, ela é a comunidade dos pecadores perdoados. Só gente perdoada pode entrar no céu. Só gente perdoada pode estar com Deus nos céus, né? Depois da morte, estará com o Senhor para sempre. Querido, o pecado faz separação entre nós e Deus.
Pois Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus, porém, nos perdoou de todos os pecados presentes, de todos os pecados passados e também nos perdoou de todos os pecados futuros. Já há uma provisão de Deus na nossa vida. Nossa dívida foi paga, nossa dívida foi então cancelada, né? Nossa culpa foi cancelada, a nossa justificação foi então declarada pelo sacrifício de Cristo. A palavra perdão significa mandar embora ou cancelar uma dívida, e a nossa dívida foi cancelada. Nossa dívida como escravo do pecado foi cancelada. O perdão vai pavimentar então o nosso caminho em um novo relacionamento que nós temos agora com Deus. Por meio da remissão dos pecados, somos então transferidos da posição de réus condenados para o status de filhos amados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, não é verdade? Continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos. Quando um filho, por exemplo, peca contra o pai, ele desobedece o pai, erra para com o pai, é claro que ele não deixa de ser filho, querido. Ele perde a comunhão, mas não perde a filiação, não é verdade? Por meio de Cristo, através da confissão, podemos então receber do Senhor constantemente o perdão e também a restauração da nossa vida, da nossa comunhão com Ele, recebendo assim o perdão dos nossos pecados. O perdão, querido, alivia a alma do peso da culpa. O perdão de Deus remove de sobre o pecador o peso esmagador da culpa, porque não tem nada mais doloroso do que viver e conviver com a culpa. Pergunte aos mais famosos cientistas do mundo se eles conhecem um medicamento para libertar da culpa. Pergunte, por exemplo, aos artistas se eles são capazes de eliminar da consciência a culpa através da música, através da arte, ou através da pintura, ou até mesmo através da poesia, e você vai perceber que não é possível. Todavia, querido, em Jesus sim. Em Jesus você encontrará aquilo que o seu coração anseia, não apenas como possibilidade ou consolação difusa, mas em Cristo nós podemos encontrar a realidade total e ditosa. Ou seja, aqui e agora você pode ser liberto da culpa do pecado, da culpa que te oprime, que te machuca, que te fere. Nele tem a redenção, a remissão dos pecados, nele nós temos o perdão dos pecados. O perdão que recebemos de Deus é o padrão do perdão que devemos oferecer também ao nosso ofensor. Se alguém te feriu, te machucou, ofereça perdão para essa pessoa. Os perdoados devem perdoar. Sabe por quê? Porque eles mesmos foram perdoados. Devemos perdoar com o mesmo tipo de perdão que recebemos de Deus. Aqueles que foram objetos do perdão de Deus devem também ser instrumentos agora desse perdão para outra pessoa, para aquele que precisa. Perdoe quem te machucou, quem te feriu, quem te magoou, tá certo? Ofereça o perdão a essa pessoa. Seja uma pessoa que, assim como você foi perdoada, você também está disposto a perdoar. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe este vídeo e seja um multiplicador desse trabalho, dessa palavra, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um vídeo, por mais uma palavra ao seu coração, neste quadro Momento com Deus, onde a gente estamos expondo a Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta rica oportunidade de aqui estarmos e poder comunicar a Tua poderosa palavra
Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem derramado e tem feito por mim e por cada um dos teus filhos que acompanham essa ministração. Ó Deus, obrigado pela compreensão deles, né? Hoje eu resolvi gravar aqui fora, ao ar livre, e tem sempre um barulho ali, um barulho aqui, né? Interrupções, mas eu espero que eles possam entender e receber então a aplicação e as verdades aqui aprendidas. É no teu nome que nós te pedimos e é no teu nome também que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus.